Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports 4. E aí, curtiu a classificação para o GP do Japão? Max Verstappen sai na frente de novo. O holandês voador da Red Bull conquistou sua quarta pole em 4 finais de semana até aqui. Agora já são 36 na carreira. Max é o quinto piloto da história da Fórmula 1 em número de poles. Sérgio Pérez completou a primeira fila com uma diferença de apenas 6 centésimos para a ponta, enquanto Lando Norris colocou a McLaren na terceira posição, praticamente 3 décimos atrás de Max. O piloto inglês saiu do carro comemorando bastante não só a posição de largada, mas a pouca diferença para as Red Bulls. Mas será que está tão perto assim? A pista de Suzuka tem um fator que bloqueia uma das forças dos carros da equipe austríaca na era do efeito solo, que é a utilização do DRS. Com apenas uma zona de DRS no circuito, a asa móvel só pode ser utilizada na reta dos boxes, ficando aberta por aproximadamente 9 segundos. Mas mesmo com o uso limitado de uma de suas principais armas, a Red Bull ainda poderia ter uma diferença maior para o restante do grid. Olhando para os dados do cronômetro, se a Red Bull tivesse repetido os tempos de seus melhores setores e também se Norris tivesse repetido os melhores setores da McLaren na volta de classificação, a diferença teria ficado na casa dos 430 milésimos, ou se você preferir, mais de 4 décimos para o concorrente mais próximo. Um dado alarmante: a McLaren vem sofrendo nas curvas de baixa e tem seu maior déficit para a Red Bull no setor 2. Só nessa parte da pista são mais de 2 décimos, justamente o setor onde estão localizadas as curvas mais lentas do circuito, com um problema particular para a McLaren na curva 11. Mas se existe algo que possa animar a gente por aqui, que espera ainda poder ver um campeonato mais competitivo, é que a diferença no setor 1 é de apenas 2 centésimos e pouco mais de 1 décimo no setor 3. A partir daí, a coisa piora bastante. A diferença da Red Bull para a Ferrari e Mercedes, nessa ordem, já fica acima de meio segundo e para a Aston Martin, acima de 6 décimos. E depois da Aston Martin, a diferença já sobe para mais de 1 segundo até a Alpine, equipe mais lenta do grid, com um déficit de 1,7 segundos para a Red Bull. Lembrando que os dados estão levando em conta os melhores tempos de cada equipe em cada setor de Suzuka e na classificação, onde ninguém guarda nada para depois. Mas se todos estão bem atrás da Red Bull, dentro de cada equipe tem uns mais atrás que os outros. Daniel Ricciardo terminou pela 4ª vez seguida uma classificação atrás de Yuki Tsunoda. Mas pior do que isso, ficou novamente fora do Q3, assim como nas 3 corridas anteriores. E mais uma vez, como aconteceu na Arábia e Austrália, verá o japonês largar entre os 10 primeiros amanhã, fazendo a festa para a sua torcida em casa. A RB já prepara um novo chassi para a China e ele vai ser usado pelo australiano. A equipe nega que tem algum problema com o chassi atual. Na Aston Martin, a situação ainda é mais crítica. Lance Stroll foi eliminado no Q1 com uma diferença de mais de 8 décimos para o companheiro de equipe, o bicampeão do mundo Fernando Alonso. O canadense pareceu bastante frustrado com a situação. Ficar em 16º lugar no Q1 enquanto Alonso passou na 2ª posição não deve fazer muito bem ao ego. De qualquer forma, a Aston Martin fará uma grande investigação no AMR23 de Stroll para tentar achar alguma falha que justifique a diferença brutal para Alonso. Pelos lados da Mercedes, a sensação foi mista. Dessa vez, Lewis Hamilton elogiou o carro, afirmando que apesar da diferença de 7 décimos no cronômetro, o W15 pareceu mais fácil de pilotar após os ajustes que a equipe alemã fez durante os dias que antecederam o GP do Japão. O heptacampeão vai largar pela primeira vez na temporada à frente do companheiro de equipe. Hamilton agradeceu o fim dos testes da Mercedes no seu carro. As flechas de prata partem de P7 e P9 após a classificação. Amante do esporte, a Red Bull segue firme na ponta
ponta e tem tudo para deixar para trás o final de semana complicado em Melbourne. Se a diferença na tabela de classificação do quali à primeira vista não parece grande, Lando Norris, terceiro colocado com a McLaren, já admitiu que a Red Bull deve estar novamente inalcançável. E a briga pelo último lugar no pódio deve ficar entre McLaren, Ferrari, Aston Martin, com a Mercedes correndo por fora. E para você, qual será o pódio do GP do Japão? Deixe pra gente nos comentários. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente! Vem pro Sports 4!